Saiba como você pode sair da vida estagnada e ter finalmente a vida que você merece. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como você pode finalmente sair da vida estagnada e ter a vida que você realmente merece. Mas antes de começar esse conteúdo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que já conta com mais de 100 vídeos de diversos assuntos. Agora, principalmente, que eu estou mudando o assunto principal aqui no canal, vão ter vários vídeos legais para vocês acompanharem. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar o assunto desse vídeo, que é a vida estagnada, como que você pode sair disso e viver uma vida realizada, uma vida plena e de felicidade. Para começar esse assunto, a gente precisa deixar claro que a vida estagnada é uma vida parada, é uma vida sem realizações, é uma vida sem movimento, uma vida sem desafios e sem perspectiva de melhoria. Ela pode ser marcada pela estagnação pessoal, quando você sente que a sua vida pessoal não está alinhada com o que você gostaria, a estagnação profissional, que é quando você está preso a um emprego sem perspectiva de melhoria também, quando você se sente insatisfeito com o seu emprego, com a sua vida profissional atual. A estagnação financeira, que é quando você se vê sem perspectiva de melhoria, quando você tem uma vida financeira sem progresso, sem aumento de renda. Em resumo, é uma vida parada, sem perspectiva de melhoria, sem estar em contato com os seus objetivos, com os seus sonhos, sem ter um propósito de vida bem definido, bem claro. A vida que não é estagnada, ela é marcada por uma vida de realização, de felicidade, quando a pessoa alcança seus objetivos, alcança os seus sonhos, ela é marcada pela realização pessoal, profissional, com relacionamentos saudáveis, hábitos saudáveis. Quando a pessoa ela tem a expressão criativa bem lapidada, quando ela está sempre em busca de novas experiências e quando ela adora sair da zona de conforto. Então, por exemplo, quando a gente pensa naquele comercial de margarina, que você vê a família realizada, você vê a família reunida, todo mundo conversando, e aquele ambiente feliz, harmônico. Então, muitas vezes essa pode ser considerada uma vida que não é estagnada, é uma vida de realização. Greg McKeown, que é o autor do livro Essencialismo, diz que essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos. É investir tempo e energia de forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o essencial. Então a pergunta que eu trago com essa citação é como que você quer sair da sua vida estagnada sem dar a contribuição máxima no que você for fazer e sem fazer apenas o essencial. Ou seja, você está fazendo 1 milhão de coisas, você não está fazendo apenas o essencial. Como que você quer ter um resultado diferente? Como que você quer movimento na sua vida sem dar a sua contribuição máxima, sem fazer o máximo que você pode na sua vida? Uma vida não estagnada, ela traz satisfação, ela traz uma vida com propósito, ela traz bem-estar emocional e você tem mais a contribuir nas suas relações, sejam profissionais, sejam pessoais, você tem muito mais a acrescentar quando você não está numa vida estagnada. O maior benefício de sair da vida estagnada é a sensação de felicidade e de bem-estar. É aquela sensação de que você entendeu o seu propósito na vida, você entendeu o seu objetivo no mundo e para que você veio. Além da busca contínua pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento e de sempre buscar ser a sua melhor versão. Quando você sai da vida estagnada, você consegue perceber o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal. Você consegue descobrir hobbies, você consegue descobrir talentos, descobrir novas habilidades. Você consegue descobrir as suas paixões e você consegue desenvolver o seu potencial máximo. Saindo da vida estagnada, você vai conseguir perceber um bem-estar emocional muito grande, você consegue se desenvolver, você consegue reduzir o estresse e a ansiedade em consequência disso, promovendo a felicidade e o bem-estar. Ao viver uma vida que não é estagnada, você passa a ser inspiração para as outras pessoas, as pessoas se inspiram em você e se inspiram em buscar a própria realização pessoal também. E se você resolver viver na vida estagnada, você vai experimentar uma vida triste, sem realização, sem propósito, sem perspectivas
E você vai continuar tendo os mesmos resultados medianos, os mesmos resultados medíocres. Então você precisa buscar sair da vida estagnada, você precisa ter uma vida melhor. Na vida estagnada, você continua vivendo uma vida sem propósito, sem objetivo. Para que você veio no mundo? Você vive uma vida triste mesmo, sem objetivos, sem sonhos, sem metas. Se você não sair da vida estagnada, você continua tendo uma realidade profissional insatisfeita, você continua em um ambiente profissional triste, vivendo apenas a fuga da realidade no final de semana. Então você não precisa ser feliz só no sábado e no domingo, você pode e deve ser feliz todos os dias da semana, se sentir bem, se sentir realizada durante toda a semana. E isso acaba influenciando na sua autoestima, você acaba ficando presa a crenças limitantes e você acaba escondendo o seu potencial, não dando o máximo de si, o máximo de potencial que você tem. Você pode ficar presa a crenças limitantes, a padrões de comportamento e sem evolução. E quando a gente está nesse processo de sair dessa vida estagnada, alguns erros são muito comuns, como por exemplo a falta de clareza. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando a pessoa não sabe quais são os sonhos dela, são os objetivos, o que ela quer na vida profissional, na vida pessoal, então qualquer coisa que aparecer vai servir, ela não vai ter filtro para conseguir identificar se aquilo é bom ou não para ela. Muitas vezes ela pode ter o medo do fracasso, mas uma coisa que eu gosto sempre de pensar o que de pior pode acontecer nessa hipótese. Sempre que eu penso nesse medo de dar errado, o que pior pode acontecer nessa situação. E aí eu vou listando o que pode dar errado e geralmente as opções não são tão dramáticas assim. A gente que se preocupa demais com o que pode dar errado e a gente acaba desistindo sem nem começar. Então a gente precisa enfrentar esse medo e assumir os riscos. Então o que pode dar errado é tal situação. Então será que essa situação dando errado é pior do que o que você está vivendo hoje? Medo a gente deveria de ter de continuar na mesma situação que a gente está. A gente não deveria ter medo do fracasso. A gente deveria ter medo de continuar o resto da vida nessa situação que não é uma situação boa, que é uma situação que não nos preenche, que não traz alegria, que não traz bem-estar. Isso sim deveria ser um medo constante. Outro erro muito comum é a procrastinação, é a pessoa viver procrastinando e não tomando as ações necessárias para sair dessa vida estagnada e ter realmente a vida que merece. E para quem quer saber melhor como pode vencer a procrastinação, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo onde eu falei só sobre isso, sobre procrastinação, como você pode vencer esse vilão e como que você pode usar a procrastinação a seu favor também. Outro erro muito comum é a falta de constância. Geralmente a gente começa com muita animação, com muita disposição e a gente acaba desanimando no meio do caminho. Mas isso acontece porque muitas vezes falta alinhar com o propósito. Então, se por exemplo você começa a fazer uma academia só porque está na moda, você não vai continuar, você não vai ter constância, porque aquilo não está alinhado com o seu propósito. E precisa estar alinhado com o propósito, precisa ser um objetivo grande, precisa ser por uma causa maior, como se diz, né? Essa ação precisa estar alinhada com o propósito para você conseguir ter constância no que você está fazendo. Outro erro muito comum é a comparação com os outros, com as outras pessoas. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um processo. Às vezes uma pessoa vai demorar 1 ano, outra vai demorar 5, outra vai demorar 10. E muitas vezes a gente fica se comparando, mas cada pessoa é única e vai ter o seu tempo. Muitas vezes também a gente pode comparar o palco de uma outra pessoa com o nosso bastidor. Então a gente está na relação comparando com o sucesso do outro, um momento de glamour, mas a gente se esquece de olhar e pensar que aquela pessoa também começou do zero, ela também começou nos bastidores, ela também começou tendo muitos problemas, tendo muita relação. Então a gente esquece disso e vê só o momento de glória da pessoa, não vê os momentos de luta. A gente acaba perdendo muito tempo e energia comparando com os outros e não focando no que é importante. Outro erro muito comum é a falta de autorreflexão.
que é você parar e analisar o que está dando certo, o que está dando errado, onde que você pode melhorar, onde que você pode desenvolver habilidades para poder conseguir alcançar resultados melhores. A sobrecarga também é um erro comum, então às vezes a pessoa passou uma vida inteira na vida estagnada e de repente ela se despertou e percebeu que ela precisa se movimentar, mas ela resolve colocar 10 novos hábitos na rotina dela e acaba se sobrecarregando. Ela não coloca nenhum momento de lazer, ela não coloca nenhuma distração, se sobrecarrega e não consegue dar sequência, voltando à estaca zero. Isso é muito comum na pessoa que resolveu emagrecer. Ela começa a fazer uma dieta super restritiva, começa a fazer academia, crossfit e natação e resolve mudar da água para o vinho. Aí você pode perceber que não dura um mês. E aí às vezes a pessoa engorda ainda mais, fica ainda mais acima do peso. Então a gente precisa ter um pouco de cautela para a gente não se sobrecarregar e não ter momentos de lazer. E nesse processo de sair da vida estagnada, por onde a gente pode começar? A primeira coisa eu gosto sempre de falar, que é dando clareza. A gente precisa identificar o que a gente realmente quer, em quais áreas da nossa vida que ela está estagnada, em quais áreas que você quer avançar. Então, às vezes a pessoa está com a vida profissional muito bacana, mas a vida pessoal dela está estagnada. Então, ela precisa identificar onde está o erro na vida profissional e como que ela pode avançar, como que ela pode dar movimento para a vida pessoal dela. O próximo passo é estabelecer metas claras e objetivas, metas alcançáveis. Então, essa pessoa que está com a vida profissional ok, mas a vida pessoal está estagnada, ela precisa definir algumas metas. Então, por exemplo, ela tem o hobby de jogar futebol, então ela vai começar a acrescentar isso na sua rotina todo sábado, ao invés de ficar trabalhando no sábado. Ou ela vai acrescentar isso para toda quarta-feira depois do trabalho. Ela precisa ir colocando hobbies, colocando tarefas prazerosas no dia a dia dela para poder ela conseguir o equilíbrio de todas as áreas da vida. Depois disso é criar um plano de ação, é o momento de agir. E aí a gente vai pensar num cronograma dividindo os objetivos em pequenas metas, pequenas tarefas para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Então, se a pessoa quer desenvolver a vida pessoal dela, como que ela pode fazer isso? Acrescentando hobbies no dia a dia, identificando quais são suas paixões, colocando momentos de criação na rotina dela, contato com a natureza, um hábito de leitura, por exemplo, um hábito de fazer skincare. Então, são algumas tarefas que a pessoa vai acrescentar na rotina. Depois de identificar essas tarefas, como que elas vão se aplicar na prática? Então, a pessoa que quer fazer um skincare, ela vai precisar comprar alguns produtos ou não? Em qual horário que ela vai fazer isso? Vai ser de manhã ou vai ser de noite? É ir identificando e montando um cronograma de como que a pessoa vai fazer isso. Bom, então, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, eu decidi que eu ia começar e eu comecei com a reeducação alimentar e comecei a fazer exercícios em casa. Por quê? As pessoas esquecem que quem está acima do peso geralmente é uma pessoa que não se sente bem com o próprio corpo, então ela não vai se sentir bem estando numa academia. Pode falar o que quiser, que exercício em casa não funciona, que não é a mesma coisa que academia, e pode realmente não ser, mas a pessoa que está insatisfeita com o próprio corpo, ela não vai frequentar uma academia. Muito dificilmente ela vai conseguir ter constância na academia. Porque se ela está com vergonha, se ela já está com a autoestima baixa, se ela se sente inferior, ela não vai conseguir frequentar um lugar que tem outras pessoas, por mais que todo mundo saiba que a academia é o local, é justamente o local correto que a pessoa está indo, ela não vai se sentir bem lá. Essa é a verdade. E aí o exercício em casa é essencial para dar esse pontapé inicial, às vezes a pessoa começar a ganhar um pouco de confiança, ela vai perdendo os primeiros quilos, para a partir disso ela resolver por si só entrar na academia. Então, para isso, eu precisei traçar um plano, comecei com a reeducação alimentar, depois comecei com os exercícios em casa, para só depois de 3 anos eu entrar na academia.
Como então que a gente pode finalmente sair dessa vida estagnada e ter a vida que a gente merece? A gente pode utilizar os resultados como ferramenta de feedback. Por quê? Sempre que a gente tem um resultado, a gente pode analisar como que esse resultado chegou até a gente. Então, eu engordei 15 quilos, como que isso aconteceu na minha rotina? O que aconteceu para eu chegar nisso? E o que eu posso fazer de diferente para fazer o movimento reverso, né? Que era o emagrecimento. Então, eu me descontrolei na alimentação, eu não estava conseguindo ter o controle das minhas emoções, descontava na comida. Então, o que aconteceu e como que eu posso controlar melhor as minhas emoções, como que eu posso lidar melhor com a comida para que eu consiga emagrecer. O próximo passo é desenvolver conhecimento, então é participar de curso, participar de webinário, participar de palestras, fazer leituras que você pode obter conhecimento de diversas maneiras. E cuide de si mesmo. Eu gosto sempre de falar que é o alinhamento de corpo, mente e espírito para a gente conseguir ter uma vida plena, realizada e feliz. E para começar, hoje mesmo, já pega papel e caneta. Eu, quando estou em algum processo de desenvolvimento, eu gosto sempre de pegar uma folha A4 em branco. Eu gosto de fazer o desenho de uma bonequinha, que no caso vai ser eu. E eu gosto de ir riscando e colocando hobbies, e colocando áreas de interesse, áreas que eu gosto de falar no meu trabalho, áreas que eu gosto de me desenvolver, coisas que eu gosto de estudar. Eu vou colocando várias coisas, várias características, vários gostos, hobbies, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer nas horas vagas. Eu vou colocando e fica uma verdadeira bagunça, mas é bem divertido fazer isso. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela um exemplo para vocês entenderem do que eu tô falando. E quando a gente faz esse exercício, a gente vai dando clareza pro que a gente gosta, pro que a gente realmente quer, pra gente poder sair da vida estagnada que a gente está e finalmente ter a vida que a gente merece. Então, se eu não sei quais são os meus hobbies, se eu não sei quais são as áreas de conhecimento que eu gosto de estudar, se eu não sei quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, eu vou continuar na vida estagnada. Para eu dar movimento para a vida, eu preciso entender quais são as coisas que eu gosto de fazer. Sabendo em quais áreas da vida a gente consegue agir, fica mais fácil para a gente criar um plano de ação, criar um cronograma, criar metas, objetivos e metas que sejam possíveis de serem alcançadas. E nesse exercício, crie uma meta imediata, aproveitando o conhecimento do vídeo para você já fechar o vídeo e conseguir realizar alguma coisa. Então, já coloca um hábito de ler, já começa a ler hoje mesmo, coloca alguma coisa que você vai conseguir implementar hoje mesmo. Então, para a gente entender como que funciona, como que se aplica na prática a vida estagnada, imagine que você está em um quarto bagunçado, tem roupa espalhada pelo chão, tem livro bagunçado, desordenado, tem vários papéis usados em cima da mesa. E essa desordem simboliza a vida estagnada, quando as coisas não fluem da maneira correta, da maneira que deveria. Para você sair dessa vida estagnada, para você ter a vida que você merece, você decide começar organizando esse quarto. Então você começa recolhendo as roupas do chão, colocando roupas para lavar, guardando outras que estão limpas. Você começa a organizar os livros por ordem alfabética, você pega os papéis e guarda o que precisa ser guardado e joga fora o que não te serve mais, o que é rascunho e o que não está te servindo naquele momento mais. Conforme você vai organizando o quarto, você vai criando um ambiente mais harmônico, um ambiente mais funcional e você vai se sentindo mais tranquilo e mais motivado em um lugar limpo e organizado. E ao limpar o quarto, você não tem melhora só no ambiente físico, você consegue ter mais clareza mental e uma sensação de controle, de que você controla aquela situação. E assim como organizar o quarto é uma tarefa simples, organizar tarefas, criar metas e fazer pequenas mudanças no seu dia a dia também deveria ser. São ações simples do dia a dia e que vão te dar um senso de progresso e vão te dar movimento no seu dia a dia. Então é isso, gente. Se você gostou, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.